gente fala em variações, logo já vão variar. Vão colocar uma caneleira, vão colocar um pezinho, vão colocar uma bola. Não sei que faniquito é esse de professor de Pilates que tudo quer falar uma bola, uma medicine ball. De hoje, Fran. Hoje nós vamos falar sobre como variar as aulas sem sair do clássico. Como eu vou variar as minhas aulas de Pilates para elas não serem aulas repetitivas, mas de uma maneira que eu não comece a dar aula de treinamento funcional, eu não comece a transformar aquilo numa reabilitação, numa fisioterapia, que eu siga sendo trabalhando a linha do Pilates clássico. Como que eu faço isso? Porque várias pessoas falam, né, que Pilates clássico é repetitivo, é sempre os mesmos exercícios, é sempre a mesma coisa, e a verdade é que não é. Tem sim como a gente variar os exercícios de Pilates sem sair do Pilates clássico, e esse é o assunto da nossa live de hoje, tá bem? E eu quero também aqui quebrar algumas ideias, né, algumas objeções, alguns pensamentos errôneos que a gente tem em relação ao Pilates. E um deles é que o Pilates clássico é repetitivo, que é sempre a mesma coisa, que não muda nunca, que não dá para variar a aula, ou que é engessado, que cliente que tem algum tipo de dor, lesão, a gente não tem como adaptar, que, enfim, são esse tipo de coisas que a gente escuta quando a gente trabalha com Pilates clássico. E que não é verdade, né? Pilates clássico dá para adaptar sim, mesmo para o cliente que tem dor, para o cliente que tem lesão, para uma gestante. E hoje eu vim aqui para falar, então, sobre como que eu faço para variar as aulas sem sair do Pilates clássico. E tem várias maneiras da gente variar nossas aulas, né? Como que a gente faz, então, para tornar nossas aulas de Pilates mais atrativa, né? Porque o nosso cliente queira continuar conosco. A grande questão é por quê? Né? Essas são as perguntas-chave. Por quê? Para quem? Tudo que você quiser fazer, você tem que se perguntar por quê e para quem, tá? Quando a gente fala em variações, logo já vão variar. Vão colocar uma caneleira, vão colocar um pezinho, vão colocar uma bola. Não sei que faniquito é esse de professor de Pilates que tudo quer falar uma bola, uma medicine ball, um bozu, que mais? Aquelas bolas menorzinhas que eu esqueci o nome. Tudo querem colocar uma bola, gente. Não, tira essa bola daí. Tira essa TheraBand daí, essas faixas elásticas, né? Tudo quer enfiar alguma coisa, algum acessório. Antes de enfiar qualquer coisa na aula de Pilates, pergunta por quê e para quem? Qual o seu interesse? Qual a sua intenção? Qual o seu objetivo colocando aquele acessório, tá? Porque eu vejo assim, muitas vezes pessoas querendo colocar uma bola suíça para ajudar o aluno, né? Por exemplo, no 100. O meu aluno não consegue estender a perna, manter a perna estendida. Eu vou colocar uma bola suíça para ele apoiar a perna em cima da bola. Mas a bola é uma esfera instável, né? Ela não dá estabilidade, ela não vai ajudar o seu aluno, ela vai ficar instável ali se movendo, e o seu aluno, além de ter que contrair o abdômen, respirar, movimentar os braços no 100, ainda vai ter que equilibrar a bola. Então, às vezes, a gente pensa que vai ajudar, mas nem sequer experimentou o exercício ou se colocou na situação do aluno, porque, por exemplo, eu que já faço Pilates há 10 anos, colocar uma bola realmente talvez vai me ajudar, ou eu não vou sentir tanta dificuldade, mas um aluno que está começando, ter mais um acessório, mais uma bola para dominar, além do corpo dele em movimento, pode ser desafiador. Então, eu pergunto-se, por que você quer usar aquele acessório e para quem é? Quem é aquela pessoa que você quer utilizar, tá? E por que eu tô falando isso, né, em relação aos acessórios? Porque a gente já tem vários tipos de variações dos exercícios, né? E antes de enfiar qualquer acessório, eu usaria dessas variações iniciais que a gente tem, que são categorizar os exercícios, né? E adaptar esses exercícios para o nível do aluno. Por exemplo, se eu tenho um aluno que está começando, ele é um aluno mais iniciante, então ele vai ter uma determinada lista de exercícios que eu classifico como iniciantes, e esses exercícios vão estar no formato mais iniciante. Então, sei lá, por exemplo, o 100 com a perna estendida, talvez ele esteja fazendo 100 com os pés apoiados no chão, com os joelhos a 90 graus.
tá? Então, é um exercício que eu vou trazer para um nível iniciante. Então, antes de eu pensar em botar um acessório, em criar algo muito diversificado para variar a minha aula, eu vou variar dentro das possibilidades do meu aluno, tá? Então, as variações iniciais são ter os exercícios iniciantes, intermediários e avançados, mas até mesmo esses exercícios de cada nível também serem nivelados. Então, por exemplo, assim, os exercícios iniciantes, ele tem o formato de iniciante, um formato intermediário e um formato avançado. O que quer dizer isso? Um exercício iniciante, por exemplo, o 100 é um exercício que está para mim como exercício iniciante. Ele é um exercício de aquecimento e eu adapto ele para o formato iniciante para o meu aluno. Seja com a cabeça apoiada, seja com os pés apoiados, ou seja com os joelhos a 90 graus, ou com as pernas mais estendidas para o teto, eu vou adaptar para o nível do meu cliente. Mas à medida que meu cliente vai evoluindo, ele não deixa de fazer o 100. Eu só evoluo o 100. Então, se ele fazer com os joelhos estendidos, ele passa a fazer com a perna estendida. Se ele fazer com os joelhos flexionados, ele passa a fazer o 100 com a perna estendida. Se ele fazer a perna estendida a 45 graus, eu faço ele descer essa perna, quem sabe, a 5 centímetros do chão. Eu vou criando esse tipo de desafio, tá? Isso é só um exemplo. Dentro dos próprios exercícios de nível intermediário, então, por exemplo, um exercício de nível intermediário é o neck pull. Neck pull é um exercício parecido com roll-up, que vai as mãos atrás da nuca, em que o aluno está deitado, né? Ele rola a coluna para frente, alonga lá na frente, né? Levando a testa em direção aos joelhos. Depois ele cresce a coluna em direção ao teto. E aí ele vai inclinando com a coluna reta para trás quanto ele pode. E quando ele não pode mais, ele desce sequenciando vértebra por vértebra no chão. Esse é um exercício de nível intermediário e que ele é bastante complexo. Então, mesmo para o meu aluno que já vai fazer esse exercício, meu aluno já está chegando a um nível intermediário e eu vou ensinar para ele esse exercício, eu vou adaptar esse exercício para nível de quem está iniciando neste exercício. Não é que o exercício é de nível iniciante, mas eu tenho uma forma de iniciar, de fazer a iniciação desse exercício com o meu aluno. Então, eu posso dividir ele, vamos fazer só a parte do straight, né? Só vai crescendo e volta crescendo. Eu posso fazer só a parte do round, colocar a mão na barriga e vai rolando e volta rolando. E aí, até que eu combine todo ele. Entendeu? Além disso, por que ele é um exercício de nível intermediário? Porque eu acabei de falar que ele é um roll-up, né? Um roll-up que a gente faz lá no chão. E ele também alonga a frente com um spine stretch forward. Então, dentro da minha metodologia, tem essa questão lógica, em que, por exemplo, o roll-up e o spine stretch forward são exercícios que estão listados como iniciantes. Já o neck pull, que depende desses dois exercícios estar sendo bem executados, é um exercício de nível intermediário, porque se meu aluno não sabe fazer roll-up, não consegue fazer um bom spine stretch forward, ele não consegue fazer um neck pull. E eu sei que para quem não é do Pilates clássico, talvez esteja assim, meu Deus, o que ela está falando? Que exercícios são esses? Mas entendo que são dois exercícios que são exercícios codependentes, tá? Então, o neck pull, ele não sai enquanto não tiver um bom roll-up e um bom spine stretch forward. Então, quando eu já começo a classificar os meus exercícios assim, eu já tô criando uma variação. Então, meu aluno não vai ficar sempre fazendo toda a aula o mesmo exercício. Ele vai evoluir em toda a aula a ponto de conquistar novos exercícios e desses novos exercícios, ele começa a evoluir também. Então, é sempre um sistema de ganhar e nunca regredir. Tá? Então, meu aluno está sempre em constante evolução, em constante aprendizado. Bom, e aí depois a mesma coisa, exercícios avançados, né? Então, a gente tem, por exemplo, um exercício que se chama boomerang, em que o exercício boomerang junta um rolamento para trás, com as pernas acima da cabeça, como a gente já faz em outros exercícios, jackknife, rollover, enfim. Junta com o teaser, que é um exercício que a gente faz dentro do método, junta com o final de alongamento como se fosse um roll-up, o final do roll-up. Então, ele é uma complexidade sem fim, porque ele envolve vários exercícios em um só. Então, ele é um exercício avançado, tá? Ele junta exercícios iniciantes e intermediários e ele tá lá no nível avançado. Então, também quando for ensinar o boomerang, eu posso ensinar por partes, a parte só de tirar a perna, só de rolar, enfim, tá? Eu quero que vocês entendam que, além da possibilidade de colocar acessórios, que parece ser a primeira opção, vamos botar uma bola, vamos pegar uma cadeira, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, a gente tem que explorar mais os exercícios, saber como utilizar eles,
tá? Então, a variação inicial é essa. Eu vou me ater no primeiro momento nessas categorias: exercícios iniciantes, exercícios intermediários, exercícios avançados. Então, o meu aluno que é iniciante, ele vai se manter nessa lista de exercícios iniciantes em torno de 5 a 10 sessões, depende do cliente, né? Mas eu tenho ele determinado, basicamente é isso, de 5 a 10 sessões eu vou trabalhar com o meu cliente dentro daqueles exercícios de nível iniciante, ensinando do mais adaptado até chegar no ponto ideal. E eu vou trabalhando com esse cliente, sessão após sessão, para chegar naquele nível ideal. Chegando naquele nível ideal, aí a gente começa a inserir aqueles exercícios que estão lá no nível intermediário. Mesma coisa, eu vou ensinando, adaptado e vou evoluindo até um formato, chegar no formato ideal. E aí vem os avançados, tá bom? Eu tô falando aqui, parece, nossa, mas isso daí em 2, 3 meses. Não, gente. Leva de 5 a 10 sessões no iniciante, leva de 5 a 10 sessões no intermediário, e para chegar no avançado pode levar, né? Talvez o aluno não consiga fazer todos os exercícios de nível avançado, talvez ele precise sempre estar adaptando algum exercício. Pode ser que em um exercício ele ainda esteja lá no nível iniciante, outro exercício ele está lá no nível avançado, outro ele está no intermediário, tá? Então tem um leque de opções para a gente trabalhar dentro dos exercícios, sem precisar acrescentar novas coisas, tá bem? Tendo essa base bem estruturada, aí a gente começa a pensar em acessórios. Em variações e acessórios, tá? Variações, tipo, além dos exercícios e acessórios. Quando que eu defino que essa base está bem estruturada? Porque o Frato acabou de dizer que leva de umas 10 sessões iniciantes, umas 10 sessões intermediárias, mais umas 10 sessões avançadas. Então, isso aí eu vou ficar um ano com o meu aluno sem variar, sem criar. Não é bem assim, tá? Eu estou falando aqui de níveis para exercícios. Mas dentro daquela listinha de exercícios iniciantes ali, que eu trabalhei do mais adaptado até o ponto ideal com o meu aluno também partiu do formato iniciante desses exercícios e foi evoluindo cada um dos exercícios para o formato avançado. Porque mesmo os exercícios de nível iniciante, eles têm um formato avançado, tá? Mais desafiador, com maior amplitude de movimento. Quando o meu aluno consegue dominar aquele exercício, não necessariamente no nível avançado, mas assim, que eu falo para o meu cliente, vamos agora fazer o 100, e ele já sabe o que é o 100, ou se ele não sabe pelo nome, mas eu posiciono ele para o exercício e ele já sabe o que tem que fazer, eu não preciso ficar guiando o meu aluno mais tanto no exercício, me abre a possibilidade de melhorar ele, de lapidar aquele exercício. E me abre também a possibilidade de desafiar ele naquele exercício. Então, se ele está fazendo exercício com estabilidade, com controle, né? E eu não tenho muito o que corrigir naquele exercício, isso já me é um sinal de que, bom, eu posso colocar aqui uma variação, tá? 5 a 10 sessões para cada exercício? Sim, Fabiana. Fabiana Rodrigues Rebelo perguntou. De 5 a 10 sessões para cada exercício? Sim, tá? Então, por exemplo, assim, meu aluno está fazendo a sessão dele lá. E eu quero ensinar um exercício novo para ele, que ele ainda não sabe. Como, por exemplo, o neck pull, que eu acabei de dar o exemplo, né? Eu vou ensinar para ele o neck pull que ele ainda não conhece. Eu vou trabalhar o neck pull com ele de 5 a 10 sessões para evoluir ele, tá? Então, talvez meu aluno já tenha facilidade de fazer o neck pull, então eu vou ensinar ele talvez em 5 sessões ele já esteja craque no neck pull. Então, eu já posso começar a criar mais desafios para ele no neck pull. Tá? E aí, quais os tipos de desafio? Eu posso colocar no ritmo, eu posso colocar com o número de repetições. Então, os exercícios de Pilates, eles não têm, assim, um número de repetições engessado, tá? A gente sabe que são poucos, de 3, 5, 8, 10 repetições. Então, por exemplo, o neck pull, meu aluno fazia 5 neck pull, mas ele tá fazendo bem o neck pull, eu posso colocar para ele fazer 10, né? 10 vezes aquele exercício, por exemplo, tá? Ou 8 vezes aquele exercício. Eu posso brincar com ritmo, né? Posso pedir para ele fazer bem devagar, com bastante controle. Ou posso pedir para que ele faça com fluidez, tá bom? Tá bem? Então, aproximadamente pode levar de 5 a 10 sessões para o meu aluno evoluir. Para ele, é o tempo que leva para o aluno absorver e entender como que faz o exercício, como que evolui, transita de um exercício para o outro, como que eu coloco a respiração, tá? Então, um período de aprendizagem, pode ser que leve esse tempo. Entendi. Mesmo se for numa aula em grupo,
Bom, a aula em grupo também, mas aí tu vai ter alunos que vão levar mais tempo, outros alunos que vão levar menos tempo, né? E essa é a grande dificuldade de uma aula em grupo, porque a aula em grupo tem esse desafio, tem os alunos que têm mais facilidades, outros alunos que têm menos facilidade, e às vezes eles estão tudo no mesmo grupo, né? Que a gente não tem. Se a gente consegue nivelar as turmas, é melhor, mas nem sempre isso é possível, né? Então, como que a gente faz isso? Meu aluno está conseguindo fazer o exercício com coordenação, com controle, o que eu posso fazer? Eu posso variar diferentes formas esse exercício. Seja no controle respiratório, pode ser no ritmo da execução, posso pedir para ele fazer mais lento, posso pedir para ele fazer um pouco mais rápido. Então, eu posso brincar com esse tipo de variações, tá? Sobre o movimento, sobre o ritmo, sobre a respiração e, inclusive, combinações. O que é isso? Combinar mais de um exercício. Eu pedi para ele fazer um running like a ball, e quando ele estiver lá atrás, eu peço para ele aproveitar e fazer um jackknife, que levar as pernas para o teto, e voltar e fazer sentar num teaser, né? E eu posso pedir para ele repetir isso várias vezes. Sentou no teaser, entra na posição do running like a ball, rola para trás, faz um jackknife levando as pernas para o teto, volta, senta, faz um teaser. Então, a gente pode fazer essas brincadeiras. Então, quando que eu vou fazer isso? Quando meu aluno atingir um nível avançado daquele exercício. Não que o exercício é avançado. Não sei se isso está claro. Porque, por exemplo, um exercício do meu método, que é um exercício iniciante, é o Rolling Like a Ball. Tá? Ele é um exercício de nível iniciante. E que o aluno vai fazer para o resto da vida dele. Eu só vou aumentar a amplitude. Então, no nível iniciante, para quem não sabe o Rolling Like a Ball, a gente fica no formato de bolinha, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho a tela. Rolling Like a Ball é nesse formato aqui, tá? É uma bolinha. No nível iniciante, segura atrás da coxa. No nível intermediário, passa para frente do joelho. No nível avançado, a gente pega lá no tornozelo, puxa o calcanhar por bumbum. Aí a gente pode... então, esse é um exercício de nível iniciante, mas que eu vou evoluindo com o meu aluno. Tá? Ele não fica estagnado, ele fica fazendo rolling like a ball eternamente com a mão atrás da coxa. Dá para entender? A gente faz atrás da coxa no primeiro momento, porque tem a possibilidade de fazer mais aberto o exercício. Tá? Posso até fazer com a perna afastada. Mas à medida que meu aluno vai tomando mais controle desse movimento, eu vou fechando. Entendeu? É que eu posso fazer com o braço cruzado aqui na frente, no nível avançado. Tá? Então, mesmo iniciando o exercício iniciante, eu vou criando desafios nesse exercício para o meu cliente. Tá? Aí eu posso brincar com esse exercício criando variações. Posso pedir para ele rolar, parar e equilibrar, fazendo mais pausado. Posso pedir para que ele role e volte várias vezes com mais ritmo. Posso pedir para que ele inspire quando vai atrás e solte o ar quando volta. Esse não é um exercício respiratório, ou seja, eu não sou obrigada a indicar a respiração para o meu cliente, mas eu posso, para trabalhar uma aula, eu quero trabalhar respiração guiada com ele numa aula, eu posso então colocar a respiração. Eu posso pedir na variação eu posso pedir que ele não segure nem atrás da coxa, nem na frente, nem no tornozelo. Eu posso pedir para quem eu fiz isso hoje com a minha turma lá da mentoria. Eu pedi para elas fazerem com o cotovelo aqui na coxa, arredondando a coluna. Não pode descolar o cotovelo da coxa. Rola e volta, 10 vezes esse rolamento. Eu não sei se vocês conhecem esse exercício. Conhecem? Eu tô de calça jeans, até poderia demonstrar. Só me diz se vocês sabem que exercício eu tô falando, porque eu tô aqui, né, dando o exemplo dele. E talvez nem todo mundo conhece. Mas o nome já sugere, né? Rolling like a ball, é rolar como uma bola. Então, o aluno vai fechar nessa bolinha, vai rolar para trás e voltar em torno de 8 a 10 vezes, tá? Então, eu posso brincar com a amplitude do movimento, tornando cada vez essa bolinha mais fechadinha, mais desafiadora. Eu posso brincar com ritmo, fazer mais pausado, fazer mais ritmado. Posso incluir uma respiração, pedir para que ele controle a respiração. E eu posso dificultar colocando o cotovelo nos joelhos e pedir para, né, em vez de ele segurar com a mão, que é mais fácil, não, ele empurra o cotovelo contra a coxa contra o cotovelo. A ativação abdominal é muito maior, é bem difícil. Eu posso pedir para que mais? Eu posso pedir para que esse meu aluno, em vez de rolar, senta. No clássico, os atendimentos são maioria individual? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. A gente pode fazer atendimento individual, em duplas, em trios, em grupo. Lembrando que um atendimento individual vai ser um pouco um investimento maior, a pessoa está fazendo uma aula particular, e à medida que a gente vai dividindo
a gente vai tirando essa exclusividade da aula, né? Mas não necessariamente é individual ou é em dupla. Eu faço atendimentos online individuais. A maioria das minhas aulas são individuais. Dentro da turma de mentoria é aula em grupo. E presencial eu atendo uma dupla. Tá? Eu não estou mais fazendo atendimentos presenciais. Mas quando eu fazia, eu atendia até 5 alunos ao mesmo tempo. Né? Era uma opção minha. E na academia tinha uma aula de Match Pilates que eu dava, além de atender no estúdio. No estúdio eu atendi em duplas. E a aula de Match Pilates, a aula de solo da academia, era aberta. Então, às vezes, tinha até 10 alunos dentro da sala. Tá? E aí, alunos assim, aqueles que sempre vêm, que já estão em nível avançado, e aqueles alunos que vêm de vez em quando, que não sabem nada de Pilates. Então, tem sim como a gente dar aula para vários alunos de níveis diferentes numa mesma aula. Claro que no atendimento, quanto mais individualizado, né, mais personalizado é. Quanto mais gente na turma, menos personalizado é. Ok? Bom, então, uma pessoa me disse que conhece o Run Like a Ball, vou continuar com ele, tá? Então, o Run Like a Ball é para rolar no centro, né? Não pode cair para a direita nem para a esquerda, a pessoa tem que rolar bem no centro da coluna. E aí eu posso pedir, como uma outra variação, que o meu aluno vai rolando e vai virando, vai girando, e a volta inteira. E depois eu posso pedir para ele continuar rolando e voltando, rolando e voltando. Então, tem várias possibilidades de brincar. Tá? Isso a gente chama de variações. Eu posso criar variações no mesmo exercício sem necessariamente colocar um acessório. Tá claro isso? O que são essas variações? O que são essas coisas que eu crio com um exercício sem precisar de um acessório? Faz sentido isso? Faz sentido essa evolução de iniciante, intermediário para mais avançado e ampliando, né? Faz sentido isso de brincar com o ritmo, com a respiração, com essas combinações de misturar dois exercícios. Vocês entendem que a gente só pode fazer isso quando o aluno já passou da fase iniciante? E o que é a fase iniciante, né? A fase iniciante é quando eu preciso dizer tudo para o meu aluno. É quando eu preciso dizer para ele como se posicionar, como se movimentar, como respirar, que ele precisa contrair o abdômen. E aí me sobra só 2 ou 3 repetições daquele exercício que ele pegou e que daí eu fico sem precisar dizer muita coisa, entendeu? Quando o aluno precisa dessas informações, a gente está no nível iniciante. Eu tenho uma fórmula para isso, tá? Que é metade das repetições eu vou guiar o meu aluno e a outra metade eu vou tentar que meu aluno continue em movimento sem eu precisar guiá-lo. E isso eu estou treinando ele para mais na frente eu não precisar ficar falando por tantas repetições. E aí, ali mais para frente, eu treinei ele para o nível intermediário, onde eu vou guiar ele por 2 ou 3 repetições no máximo, e o restante das repetições ele consegue fazer sozinho. E aí eu consigo lapidar o movimento dele, dando dicas mais complexas de alinhamento, de crescimento por oposições, de organização de escápulas, enfim. E quando o meu aluno chega no nível avançado, é quando eu não preciso nem guiar ele por 2 ou 3 repetições. Eu falo o nome do exercício, ele já sabe o exercício. Ou eu boto ele na posição, ele já sabe o que ele tem que fazer. Tá? Por exemplo, no Rolling Like a Ball. Eu digo, vamos pro Rolling Like a Ball. E ele já entrou. Ou ele não sabe o nome do exercício, mas eu boto ele, levo os joelhos pro peito, segura na frente, e aí ele já começa a rolar e voltar sem eu nem precisar dizer. Então, isso já me diz que o meu aluno já pegou, já tá íntimo do treino, íntimo do corpo dele, tá fazendo bem. É agora meu momento de lapidar ele. Se ele tá lapidado, é meu momento de desafiar ele. E isso é muito interessante, essas variações, porque pensa só, tem muitos alunos que nunca vão fazer os exercícios avançados, porque são exercícios de inversão, porque são exercícios complexos, e muita gente tem algum tipo de problema, de lesão, né? E que não vão conseguir chegar lá no nível avançado, naqueles exercícios de nível avançado. Daí esse aluno nunca vai ser avançado, ele faz 10 anos de Pilates e ele não é avançado, tem alguma coisa errada, né? Então a gente não pode nivelar o nosso aluno pelos exercícios que ele faz ou que ele não faz. A gente tem que nivelar o nosso aluno pela qualidade do movimento dele, tá? Então, por mais que meu aluno só faça os exercícios
que eu determino como nível iniciante ou intermediário, ele ainda assim pode ser um aluno avançado, porque ele sabe se posicionar corretamente, eu posso dizer para ele, começa a treinar e ele sabe a ordem dos exercícios, ele sabe ligar um exercício no outro, ele faz aqueles exercícios com graça e leveza, tá? Então é isso que meus olhos de professor têm que saber identificar, tá? Tem uma lista de coisas para a gente identificar. Mas, inclusive, em cada exercício, né? Mas aí, para falar de cada exercício, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Mas, por exemplo, no Rolling Like a Ball, se eu falo no exercício ou posiciono o meu aluno, ele já sabe o que tem que fazer, beleza. Se ele tá rolando bem no centro, ativando os abdominais, perfeito. Já tá na hora de eu começar a criar algum desafio para ele. E aí vai ser ou na amplitude ou dando alguma variação em relação ao exercício, tá bem? Então, sempre aquela pergunta, o que e para quem? O que eu vou fazer e para quem eu vou fazer? Por quê? Por que eu vou fazer aquilo? Tá bom? Como eu dei exemplo aqui, né? Eu posso brincar com o ritmo. Por quê? Por quê e para quem? Não, eu vou brincar com o ritmo porque aquele meu aluno ele faz muito acelerado. E a parte que mais ativa o abdômen no Rolling Like a Ball é a hora do equilíbrio. Então, eu vou fazer bem pausado, vou pedir para ele rolar uma vez e parar e equilibrar por 3 segundos. Rolar uma vez, parar e equilibrar por 3 segundos. E para aquele aluno, aquilo ali vai ser um desafio. Agora, não, eu tenho outro aluno que ele faz tudo muito pausado, muito devagar, e eu vou brincar com o ritmo, vou pedir para ele fazer com fluidez, não pode parar. E para esse aluno ir e voltar sem parar no Rolling Like a Ball vai ser um desafio. Entendeu? Dá para pegar isso aí, essa ideia? Então, é ok para quem? Respiração. Nossa, meu aluno faz o Rolling Like a Ball trancando o ar o tempo todo. Eu vou colocar a respiração no Rolling Like a Ball, vou variar com a respiração para ele, tá? É assim que a gente faz. Tá, Fran, então eu não vou usar acessórios? Vai. Então, a gente pode variar com acessórios, e aqui é até um assunto um pouco polêmico. Muita gente pergunta assim, a bola é do Pilates? Vocês sabem que bola eu tô falando? Trazer a bola. Essa bola aqui é a bola do Pilates? Vocês reconhecem ela como bola do Pilates? Sim ou não? Me responde aí. Ó, Fabiana, não. Tá aí, aqui no YouTube, vocês vão só assistir, vocês não vão falar comigo, vocês vão deixar falando sozinha. Bora, galera! Conhece aquilo ali como bola do Pilates? Sim ou não? Não tenha medo de dizer. Se usa, diz sim, é bola do Pilates, eu uso. Não, ali no Instagram a galera tá dizendo que não. Então, na verdade, o nome desta bola é Fitball ou bola suíça, tá? Ela não é bola de Pilates. Joseph Pilates não chegou a conhecer essa bola, tá? Posso usar essa bola para dar minha aula de Pilates, Fran? Por quê e para quem? Tá? Um aluno iniciante, um aluno que não tem estabilidade, a bola não vai ajudar, porque ela não é estável. O aluno precisa estabilizar a bola. Não usaria. Um aluno que está lá no nível intermediário para avançado, que já tem estabilidade e controle dos movimentos, eu usaria. Fran, meu aluno tem controle dos movimentos, mas no 100 ele não tem. Bom, no 100 tira. Ou eu não dou o 100 para ele, que para mim dói no coração. Eu prefiro dar o 100 para ele sem nada e aí pegamos a bola para começar a aula, tá? Mas pensem nisso, eu não preciso dar todos os exercícios sempre, tá? Então, eu quero criar um desafio para o meu aluno e eu sei que em alguns exercícios ele ainda tem dificuldade, vou colocar uma bola e eu posso? Por que não? Se eu for trabalhar os exercícios clássicos, posso. É um que eu mais curto? Eu, Francine, não. Eu não gosto da aula com a bola. Acho que ela é muito grande, acho que ela não traz o propósito do Pilates. Mas, por outro lado, vamos a acessórios clássicos. Vocês conhecem esse acessório? Quem conhece esse aqui? Quem sabe o nome? Conhece? Sim ou não? Se sim, já diz o nome. Ó, Paula, essa temos na academia, mas não usei, nunca usamos. Essa bola, muita gente conhece como bola de Pilates, por isso que eu trouxe ela aqui. E muita gente dá aula com ela. E não necessariamente exercícios de Pilates. Não conhece, a Paula não conhece. Aí no Instagram, conhecem esse aqui? Sabe o nome desse acessório aqui? Esse é um acessório clássico. Pouquíssimas pessoas conhecem.
Não, né? Então, o nome desse aqui é Tool Corrector. A gente coloca os dedos do pé aqui, ó. O dedão no pé, né? Faz como se aqui é meu pé. E faz exercício aqui, tá? A gente faz exercícios. Dá para fazer uma aula inteira com esse acessóriozinho. A gente coloca nos dedos da mão, a gente coloca nos dedos do pé. É bem legal. Ó, a Alda também não. É bem desafiador. Ó, Fabiana, isso, é o Tool Corrector, tá? É o corretor de dedos. Pouquíssimas pessoas conhecem ou têm esse acessório, têm acesso a este acessório. Muita gente acha que não tem muita coisa para fazer com esse acessório, mas dá para fazer uma aula inteira de Pilates com ele, tá? A grande questão é que é pouco acessível, né? Poucas pessoas têm esse acessóriozinho aqui, até porque não é um acessório barato, né? Enquanto essa bola, eu acho que eu comprei ela antes de eu começar a fazer Pilates, tá? Eu sou professora de Pilates desde 2011. Eu acho que eu comprei ela em 2010. E essa bola me acompanha até hoje. Paguei acho que R$60, uma coisa assim. Esse aqui eu ganhei num congresso que eu fiz. Mas ele é, se não me engano, uns R$200. Eu não me lembro mais, tá? Mas não é uma comparação de preço, né? É muito mais popular uma bola do que o Corrector. Já tem um outro acessóriozinho aqui, que é clássico também, que muita gente conhece. Esse aqui, que é um Magic Circle. Tem gente que chama de anel de Pilates, ring, alguma coisa, ring flex ring, alguma coisa, acho que é flex ring, né? Eu conheço com o nome de Magic Circle, tá? Tem vários detalhezinhos desse acessório que eu vejo muita gente utilizando ele de forma incorreta, assim, por exemplo, né? Enfim. Mas é um acessório que um bom Magic Circle ou um bom Flex Ring, ou como vocês quiserem chamar, ele é caro. Esse aqui eu paguei R$119, tá? Já vi academias comprarem isso aqui aos montes e que tem uma das almofadinhas aqui, a outra aqui, sabe? Meio torta, assim. Ele é um acessório clássico que a gente pode utilizar, tá? Então, assim, nem todo mundo tem acesso a esses acessórios clássicos, tá? Além desses, a gente tem outros acessórios. A gente tem o bastão, a gente tem os push-ups devices, a gente tem... a gente pode usar pezinhos e caneleiras de meio quilo, tá? Então dá para usar pezinho na mão de meio quilo ou caneleira de meio quilo a 1 quilo, no máximo 1,5 kg. Dá para usar para fazer aula. Tem os bastões no Pilates, que tem alguns que tem carga, outros que não tem carga, tá? Então tem bastão com pezinho, bastão que não tem pezinho. Então, nem sempre todo mundo tem acesso a esses equipamentos, a esses acessórios, tá? E aí a gente pode fazer mão de outras coisas, tá? Porque esses acessórios, o bastão é caro, pezinho não é tanto, pezinho é mais acessível, mas os push-ups devices, por exemplo, que é para fazer as flexões, os push-ups, tem um alto investimento, do corrector, foot corrector, brief size, que é outro de respirar, tem um grande investimento. E a gente pode utilizar outros acessórios no lugar. Só que a grande questão que eu fico, às vezes, com a pulga atrás da orelha de falar desse tipo de coisa é, por exemplo, o Breathalyzer, que é um OP-Wheel, que é um exercício, um acessório que o Joseph Pilates criou para trabalhar a respiração. Se você nunca utilizou ele, nunca pegou ele, nunca experimentou ele, nunca fez os exercícios dele, fica difícil de você reportar os exercícios dele para um balão, por exemplo, né? Então, a gente pode fazer os exercícios usando um balão, né? Tentando reproduzir o P-Wheel. Não é a mesma coisa, mas na falta dele, a gente poderia utilizar. Mas se eu nunca usei um Breathalyzer, como é que eu vou dar essa ideia para o meu aluno? Então, mesma coisa o Magic Circle. Se eu estou dando aula online, muito difícil que o meu aluno na casa dele tenha um Magic Circle. Mas quase todo mundo tem... Minha almofada toda suja. Tem uma almofada, tá? Meu cachorro fica deitando aqui, mas a almofada tá toda suja. Todo mundo tem uma almofada, e a gente pode usar a almofada substituindo o Magic Circle. A gente pode utilizar, o que mais? Uma bola, a gente pode usar uma bola meio murcha para fazer a ideia do Magic Circle. Só que se eu nunca usei um Magic Circle, nunca usei um Flex Ring, como é que eu vou trazer essa ideia para o meu aluno, né? Complica. Então, eu precisava que, pelo menos, eu, enquanto instrutora, tivesse utilizado esses equipamentos
para eu trazer essa ideia para o meu cliente, tá? Então, só fiquem aí com essa ideia na cabeça antes de eu começar a falar sobre os acessórios, as possibilidades de acessórios, mas pensem nisso. Será que a gente vai ser fidedigno na orientação do nosso cliente se a gente não conhece aquele acessório, se a gente nunca utilizou? Como é que eu vou fazer, né, essa substituição? Tá bom? Dito isso, sim, a gente pode substituir. Por exemplo, um bastão, né? O bastão do Pilates, ele tem cargas, tem sem cargas, mas quase ninguém vai ter esse bastão em casa, né? Ou talvez num grupo, eu não tenho como comprar um bastão para todo mundo, né? Nas minhas aulas individuais eu até consigo, mas numa aula em grupo eu tenho que comprar 5, 10 bastões, como é que eu vou fazer? A gente pode utilizar um cabo de vassoura, né? A gente pode utilizar um cabo de vassoura. Se eu não tenho um Magic Circle, como eu falei, a gente pode utilizar uma almofada, a gente pode utilizar um balão, né? Uma bola de futebol, de vôlei, que não seja 100% cheia, porque daí é difícil. Melhor que ela esteja um pouquinho murcha. Então, a gente pode utilizar vários acessórios, tá? A gente pode utilizar uma toalha para dar aula, a gente pode utilizar a própria cadeira, né, de casa para fazer exercícios, balão, né? A partir do momento que a gente consegue entender o desafio que os acessórios trazem, a gente pode brincando, a gente pode fazer até com uma caneta, né? Com uma caneta eu posso pedir para o aluno criar o desafio de fazer um 100 lá com a caneta. Quando eu descubro para que serve o acessório, qual é a conexão que esse acessório faz no corpo, que acionamento muscular esse acessório traz, eu não preciso exatamente daquele acessório. Eu posso substituir por outros acessórios e dizer o que eu quero que o aluno faça com aquilo, certo? Mas é como eu falei, se eu nunca utilizei um Magic Circle, se eu nunca utilizei um bastão de pilates, ou até mesmo os equipamentos com molas, como é que eu vou saber que conexão aquilo traz para o corpo do meu cliente, o que eu quero que faça? Tá? Então, enquanto instrutores, nós precisamos conhecer esses acessórios, nós precisamos sentir no nosso corpo, ou pelo menos ser guiado por alguém que conheceu esses acessórios e que sabe dizer o que é para ser feito naquele corpo. Agora, ir para a internet, ver uma aula com toalha e reproduzir aquilo, foge um pouco do Pilates. Pode até estar fazendo os exercícios de Pilates, mas não está fazendo Pilates, entendeu? Está fazendo uma coreografia, uma cópia daquilo e não a essência do Pilates. Então, por isso que eu acho importante conhecer o Pilates, os acessórios, ou ser guiado, pelo menos, por alguém que já teve essa experiência, já teve essa vivência, para poder te dizer, olha, nesse exercício eu quero que tu sinta isso, eu quero que tu ative isso, eu quero que tu contraia aquilo, eu quero que tu cresça. Entende? Eu quero saber guiar o meu aluno dentro daquelas variações. Tendo esse controle, tendo essa consciência e sabendo o que precisa, como eu falei, a gente pode usar toalha, a gente pode utilizar inclusive a faixa elástica, a gente pode utilizar uma bola que não é do Pilates clássico e seguir trabalhando Pilates clássico, tá bem? Mas você precisa dominar o método Pilates, dominar os exercícios de Pilates para saber identificar no seu cliente quando ele está pronto para isso. Quando que é a hora de evoluir aquele exercício, quando que é a hora de inserir novos exercícios, quando que é a hora de desafiar a amplitude daquele exercício e quando que é a hora da gente colocar um acessório naquele corpo, tá? Sempre assim, o que, por quê e para quem. O que eu quero fazer, por quê e para quem? Quem é a pessoa? A partir daí, se eu tenho esse domínio do método, se eu tenho, inclusive, um método de ensino, eu domino todos os exercícios, eu sei o que eu quero com o meu aluno, fica muito mais fácil de escolher como, quando e por que eu vou usar aqueles acessórios. Fica claro para vocês? Fez sentido? Eu sei que às vezes as pessoas não conhecem o Pilates clássico e tem essa ideia, né, de que, mas Pilates é repetitivo, não tem muita variação. Primeiro que Pilates é um treinamento, tá? É um treinamento. Se a gente estudar uma disciplina de treinamento, a gente vai saber, vai entender que sim, é uma repetição, tem uma periodização, né? Então, quando eu falo aqui de 5 a 10 sessões, eu vou periodizar para aquele cliente, não é para todos os clientes. Vai levar 5 sessões, 10 sessões, números redondos, não. De 5 a 13, é uma média. De 5 a 10 sessões, é uma média. Tem alunos que vai ser em 5, tem alunos que vai ser em 7, e eu vou planejar a evolução dele de maneira que seja adequada para o corpo dele. Se eu estou numa aula em grupo, eu tenho que pensar pro grupo,
né? Se é um grupo aberto é mais difícil, se é um grupo fechado eu consigo fazer mais variações e evoluir aquela turma, ainda respeitando o tempo de cada aluno, tá? Mas para isso eu preciso entender dos exercícios e aí eu vou conseguir fazer essa evolução, tá? Então, quando a gente fala de Pilates clássico, ele é repetitivo? Sim, repete para que o aluno consiga evoluir. Agora, se uma aula eu der um exercício, na outra aula eu der outros exercícios, na outra aula eu der outros exercícios, eu vou criar um ciclo vicioso em que todas as aulas eu vou ter que dizer para o meu aluno o que ele vai ter que fazer. E ele vai ficar codependente de mim. Ele nunca vai chegar na aula e eu poder dizer para ele, vamos lá para o nosso exercício, começa aí no 100 segue, faz aí um roll-up, agora eu quero que faça aquilo, e conseguir desafiar e evoluir ele, porque ele está sempre dependendo de mim para que eu fique dizendo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí, como é que eu vou colocar uma dupla, um trio, colocar uma aula em grupo? Fica mais difícil, né? Porque esse aluno está dependendo. Então, torne os seus alunos independentes, faça com que os seus alunos descubram dentro do corpo deles as possibilidades, as dificuldades. Os exercícios fazem isso. Os exercícios mostram as forças e as fraquezas de cada aluno. Então, permita que seu aluno descubra isso. E ao invés de ficar demonstrando exercício, saiba guiar o seu cliente, saiba orientar ele. E na hora que você quiser colocar uma variação, um desafio, avalie se esse é o momento ideal, se esse é o exercício ideal e por que você quer fazer aquilo, tá bom? A gente vai encerrar essa live aqui hoje. Eu acho que eu falei bastante já. São 45 minutos aqui falando sobre como variar os exercícios de Pilates sem sair do clássico, indo muito além do que apenas acessórios. A gente tem várias possibilidades de variações. Eu hoje aqui usei o exemplo do Rolling Like a Ball e dei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de variação do exercício, fora que a gente pode variar além, né? Ritmo, respiração, né? Então, a gente pode variar além disso. E acessórios, tá? Então, 6 variações do exercício sem necessariamente colocar um acessório, mudar o exercício. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Se vocês gostaram dessa live aqui no YouTube e no Facebook, clica ali no botãozinho curtir, clica no joinha. Quem tá aí no Instagram, gostou da live, bota a mão no coraçãozinho, compartilhem esses vídeos com os amigos de vocês, com outros instrutores que vocês conhecem, convidem para o workshop Domínio Verdadeiro Pilates, vai ser online, vai ser gratuito. Se você não está inscrito, para se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook. No Instagram, está lá no meu perfil o link, é só clicar no link e fazer inscrição. Começa no dia 23, na segunda-feira, tá bem? Aqui a gente está se aquecendo, né? Se alongando, preparando os motores para começar com tudo na segunda-feira. E se você conhece algum instrutor de Pilates que está meio desgostoso do método, acha que não é para ele, enjoou, cansou, acha que não funciona, manda ele vir para o workshop, manda ele vir conhecer a Fran e a gente vai bater esse papo juntos, tá bem? Obrigada por hoje, beijo, boa noite